Oi, pessoal, Duda da RPS Capital. E hoje eu tô aqui mais uma vez com o Alexandre Miguel, Head de Análise do Fundo Long Only aqui da casa. E Ale, a gente tem que falar que em abril a gente teve um cenário inflacionário complicado, foi marcado por muita volatilidade, crise geopolítica na Europa, enfim, vários fatores macro que prejudicaram o cenário, deixaram ele mais difícil pra gente. Mas mesmo assim a gente pode falar que o Fundo Long Only ele teve uma performance bastante positiva em relação à bolsa, que é o benchmark dele, né? Comenta pra gente quais foram os principais papéis responsáveis por essa defesa da carteira, que seguraram um pouco a performance no mês. Tá bom. Bom, obrigado, Duda. É verdade, mês de abril foi um mês bem difícil para a Bolsa Brasileira, né? A gente viu o BX caindo praticamente 10%, né? O fundo acabou também caindo, como você mencionou, a gente estava bastante alocado, né? Com os papéis que a gente gosta, eu vou mencionar. Apesar disso, ainda foi um mês de alfa positivo, o Long Only gerou 100 bips de alfa em relação ao benchmark. Né? Para essa performance, que eu destacaria, acho que commodities no todo, né, foi complicado, mas eu acho que dentro de commodities, nossa exposição a petróleo, né, principalmente as empresas privadas, se destacou positivamente, né, foi um investimento em 3R, em PetroRio, acho que geraram alfa positivo. Acho que além disso, mencionar um pouco de algumas posições nossas mais defensivas, né, foi o caso de TIM, em telefonia, foi o caso de Ambev, na parte de consumo defensivo. Eu acho que elas tiveram uma performance, né, de queda menos expressiva do que a Bolsa e geraram esse alfa positivo, contribuíram. Tá. E você quer citar a parte detratora da carteira? Assim, quais são os papéis que a gente tinha a exposição, enfim, qual foi o cenário, por quê, o que aconteceu, enfim, contextualizar um pouquinho. Tá. A gente tinha, sim, algumas empresas que a gente considera tem um cenário de crescimento positivo, gosta de investir no longo prazo nelas, mas, como você mencionou, esse cenário de aversão lá fora, impulsionado principalmente pela alta dos juros, esse medo da inflação, ele bateu em commodities, mas bateu também nas empresas que são expostas a altas taxas de crescimento, né? Então, você tem uma taxa de juros maior, uma taxa de desconto maior, um receio dos investidores a estar alocado nessas empresas que têm um fluxo de caixa muito lá para frente, né? Muito no futuro. Então, a gente tinha exposto algumas dessas empresas, então, por exemplo, Pets, Localweb, Grupo Soma, são, acho que, empresas que estão bem posicionadas para esse cenário de crescimento que eu mencionei, mas por esse fator taxa de desconto, aversão, acho que fluxo gringo estrangeiro negativo na Bolsa, depois de um tempo, mês passado, acho que foram ações que acabaram sofrendo e contribuíram, acho que foram as principais contribuintes para o lado negativo da performance. Tá. E dado esse contexto que você deu para a gente, né, das empresas que a gente gosta, enfim, das que a gente costuma carregar na carteira, o que a gente pode citar como os papéis que fazem parte da nossa carteira de maio, né, o mês que já começou, e se a gente sair com uma cabeça defensiva, que eu lembro que foi uma tecla que você comentou bastante na última gravação que a gente fez, se muda alguma coisa? Tá. A gente continua com as apostas defensivas, então, precisa mencionar alguns cases, o caso de Açaí, que é um caso de atacarejo, né, do setor de atacarejo. A gente é uma empresa que eu acho que tem bastante espaço para ganho de mercado, e o setor também é um setor defensivo. A gente continua gostando do case e alocado. Empresas do setor elétrico, o caso de Ômega, também é uma ação que a gente acha que tem um valuation atrativo, um case de crescimento de longo prazo bem interessante. E no setor de saúde, a gente também, e consumo defensivo, que eu posso mencionar Ipera e Ambev, a gente continua com posições aí acima do benchmark alocados nesses setores. Então, assim, de maneira geral, a gente manteve a alocação nessas empresas aí em setores defensivos, que a gente considera. A gente acha que é um cenário ainda turbulento lá fora. Eu acho que essa questão da inflação ela pode permanecer por mais um tempo. Isso tem gerado essa aversão que eu mencionei, principalmente lá fora. Então, acho que é um cenário, são setores mais estáveis, que vale a pena a alocação. Acho que, por outro lado, só para adicionar também uma novidade na carteira, o que eu acho que está acontecendo é essa queda do índice, ela tem levado algumas oportunidades em empresas de consumo mais ligadas à bolsa local.
a gente está vendo um valuation um pouco mais interessante, né? A gente sempre olha aqui valuation contra taxa de juros, e a gente empresas boas, que a gente acredita em ganho de market share, em expansão de margem no longo prazo, a gente acha que estão chegando num valuation interessante. Então, a gente está, sim, na margem, reduzindo algumas exposições que a gente tinha no setor de commodities. Então, você pega um pouco de petróleo, que performou bastante bem mês passado, um pouco de mineração. A gente está reduzindo um pouco dessas posições, que acho que estão mais atreladas a esse cenário de piora no mundo como um todo, tentando se aproveitar um pouco mais desse valuation que se abriu dentro de empresas que a gente acha que tem um perfil de crescimento legal e tentando, né, começando a se aproveitar desse valuation, acrescentar e adicionar na nossa carteira. Eu acho que de mudança principal do cenário novo, e o driver para isso, eu acho que tem, que nem eu mencionei, foi valuation, mas foi também, acho que uma perspectiva de crescimento de curto prazo. Aqui no Brasil ainda está boa, a gente está tendo alguns estímulos na economia, FGTS que começou a partir de abril, então tem a eleição, então tem alguns estímulos de curto prazo, alguns sinais, não dá para bater na mesa, mas alguns sinais de que a inflação está começando a dar uma arrefecida, os juros também já está alto, então a gente acha que pode ser um bom momento para adicionar algumas dessas empresas. Tá bom? Tá claro, Ale, obrigada pela sua participação. Mês que vem a gente se encontra aqui de novo. Obrigado a você, Duda. Até mais.